Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 16ª aula do curso multidisciplinar em agroecologia. Eu sou a Cláudia Gonçalves, sou tecnóloga em agroindústria e atuo como professora na Escola Família Agrícola em Vale do Sol. Nessa aula, iremos tratar sobre alimentos e alimentação. Em anexo, vai ter alguns materiais, alguns artigos que vocês vão poder aprofundar mais sobre o assunto que a gente vai discutir um pouquinho nesse vídeo. E também, além dos materiais base, também vão ter outros que vocês vão poder utilizar para que aprofunde mais sobre os assuntos, além daqueles que são os materiais que a gente utiliza eu utilizei para construir a nossa aula. Inicialmente, a gente não pode falar sobre alimentação se nós não falarmos em acesso aos alimentos. Esse acesso em quantidade e qualidade o suficiente e também que não comprometa as outras necessidades básicas que as pessoas têm, seja na forma de vestuário, seja remédios e outras coisas que estão relacionadas às necessidades humanas. O primeiro ponto que eu acho importante que a gente destaque e que a gente leve em consideração é em relação às necessidades básicas que as pessoas têm, né? Então, quando a gente fala em alimentação, nós não podemos simplesmente restringir o olhar nutricional, as necessidades nutricionais que cada indivíduo ele necessita. Nós também precisamos observar de onde vêm esses alimentos. Então, o que a gente está consumindo? Se esses alimentos que nós estamos consumindo são alimentos de verdade ou são pseudo-alimentos, falsos alimentos, industrializados ao ponto de mascarar as questões nutricionais, né, que são importantes para o nosso consumo. Depois que a gente olha para a questão de qualidade, que é a questão que eu falei anteriormente, a gente precisa observar essa qualidade, na verdade, de uma forma mais ampla, né? Que alguns conceitos que a gente poderia classificar como qualidade ampla. Quando a gente fala em qualidade ampla, além das questões nutricionais e higiênico-sanitárias, obviamente, a gente falar sobre as questões sociais, políticas e também econômicas, né, que estão envolvidas no ato de se alimentar, no ato da gente comprar um alimento, por exemplo. Nesse momento, principalmente esse ano de 2020, nós vivemos várias crises, né, desencadeadas a partir da pandemia do novo coronavírus. E uma das crises é a crise alimentar. Já vivemos em outros momentos a questão de desabastecimento de alimentos em mercados por conta da greve dos caminhoneiros e outras questões relacionadas, né? Então, nos momentos de crise, que a gente percebe a importância da produção de alimentos, a importância do acesso rápido aos alimentos, né, o acesso fácil, na verdade, aos alimentos, e isso o que nos proporciona isso é o consumo de alimentos locais, né? Ainda a gente pode achar que não está ligado às discussões agroalimentares ou não está tão dentro das questões alimentares, a gente já consegue perceber, quando a gente vai no supermercado, por exemplo, da onde vêm os alimentos que a gente está consumindo, né? Se nós observarmos nas gôndolas, nas prateleiras, a gente vai perceber que existem certos alimentos que percorrem grandes distâncias até chegarem na mesa dos consumidores. Esse fato de pessoas consumirem alimentos no Rio Grande do Sul, que estão vindo do Paraná, Santa Catarina ou outros estados, esse alimento já vai chegar no prato do consumidor com uma qualidade bem inferior de quando ele foi colhido, né? Então, pensando nessas coisas, surge a necessidade de alternativas para o nosso consumo, né? O consumo de alimentos. Ou seja, a gente precisa diminuir o caminho entre agricultores, agricultoras e os consumidores, né? Então, se a gente diminui esse percurso, né, de produção, né, onde está sendo produzido e onde está sendo consumido, todo mundo sai ganhando. Primeiro, os agricultores agregam um valor à sua produção,
acabam conseguindo comercializar de uma forma mais próxima, então a logística ela é melhorada, e quem consome acaba que consome alimentos mais frescos e também respeitando a sazonalidade, obviamente, né? Então consome alimentos da época. Isso favorece as questões nutricionais, né, que são importantes, mas também, né, sempre eu vou ressaltar as questões, as outras questões relacionadas àquilo que a gente consome, aos alimentos que a gente consome e o que vira a comida no nosso prato. Então, quando a gente consome, compra de agricultores locais, de feiras, através de entregas, que agora no tempo de pandemia aumentou muito a questão do delivery, as entregas de alimentos em casa, né, das feiras, né, os agricultores tiveram que pensar outras estratégias, né, nos momentos que as feiras não puderam estar acontecendo. Então isso acabou que muitas pessoas que não compravam em feira acabaram tendo acesso, né, às feiras, acesso a esses mercados alternativos, e então acabaram conhecendo muitas vezes os agricultores locais e até mesmo a agricultura local, né, do espaço onde está inserido, né? Então, não, quando a gente compra, né, alimentos locais, né, alimentos produzidos localmente, seja no município ou então no município vizinho, mas a gente conhece quem está produzindo o nosso alimento, o risco de desabastecimento ele se diminui. Por quê? Por causa que eu não vou precisar esperar que um caminhão percorra uma grande distância para então que eu consiga consumir alface, tomate, repolho, enfim, hortaliças, por exemplo. Né? Um consumo local, ele tem muitos benefícios, além do benefício do alimento fresco, né? Mas também as questões de logística, né? Visto que nós temos a nossa logística ela é toda terrestre, então tem vários problemas de deslocamento, né? Das distâncias em função de estradas e uma série de outras coisas que vai encarecendo o custo dos alimentos. Observando essas coisas que eu venho falando, a gente pode levar em consideração, olhar com muitos óculos, né? Mas eu gostaria de ressaltar, né, que a alimentação ele é um ato nutricional, né? Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, né? Então o que eu como, ele tem muito a ver com aquilo que eu acredito também, né? Então as minhas escolhas alimentares, elas estão relacionadas também com ativismo, né? Então no momento que eu escolho consumir alimentos orgânicos, alimentos com base agroecológica, produzidos a partir de sementes crioulas, isso é um posicionamento político também, né? Então além da valorização à saúde, além da valorização à produção local, eu também estou me posicionando em relação às minhas escolhas de forma mais ampla, né? Então, o consumo de alimentos locais e regionais e o preparo deles revelam muito mais que identidade, né? Então, revelam preferências também, né? Então, no lugar onde eu estou inserida, no município, na comunidade onde eu estou inserida, existem costumes alimentares que, a partir do momento que eu consumo essa minha alimentação, ela vira global, eu acabo perdendo esses costumes, né? Então, a valorização do alimento produzido localmente, ela também proporciona esse tipo de resgate e também de valorização. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma diversidade de colonizadores, uma diversidade de influências gastronômicas que estão diretamente relacionadas àquilo que a gente consome ou que a gente não consome, né? Então, isso é comum em todos os estados brasileiros, né? Então, quando a gente consome um alimento, a gente não está consumindo somente um alimento, a gente está consumindo também história e também patrimônio imaterial que está relacionado aos alimentos e também ao hábitos alimentar, né? As identidades, elas têm relação com o hábitos alimentar, né? Então, essa mistura, né, de costumes alimentares, né, em todo o país, né, e a gente consegue enxergar mais claro nas comunidades, nos municípios,
isso daí é uma mistura, né, de todos os povos que estão presentes no Brasil, né, seja europeu, seja indígena, seja africano. Essa mistura, a gente consegue observar nos diferentes pratos típicos até mesmo dos lugares onde a gente vive, né? Então, isso tudo a gente precisa ainda, né, não deixar, né, de lembrar em relação ao acesso, né, da alimentação, né? Então nós não devemos apenas observar a partir do local de privilégio onde a gente está, né? Então eu sou privilegiada por eu ter acesso a mercados locais, de ter acesso a feiras e ter acesso financeiro, né, a comprar em mercados alternativos e escolher os alimentos que eu quero consumir. Mas também, nesse mesmo lugar onde eu vivo, existem pessoas que não têm esse mesmo acesso, essa mesma facilidade. As suas escolhas alimentares estão diretamente relacionadas com a sua renda, né? Então, quando eu falo que comer é um ato político, porque nós precisamos pensar também nas pessoas que não têm acesso à alimentação. Não por falta de produção de alimentos, mas por problemas de distribuição dos mesmos. Então, existe produção de alimentos, porém eles estão mal distribuídos, né? Então, pessoas que precisam de ter acesso a alimentos acabam não conseguindo em função da renda, né? Também, né? Então, quando a gente tem essa opção de escolha ao acesso financeiro aos alimentos, né, que então a gente deve priorizar os alimentos locais, as cadeias curtas de comercialização. A gente incentivar as cadeias curtas de comercialização se faz muito, muito importante, né? E a gente deve, né, se posicionar sempre a favor, né, que existam políticas públicas, né, de acesso aos alimentos, né, ainda mais no momento histórico que vivemos, de desmonte de políticas públicas que incentivam a produção de alimentos, seja através da ATER, né, Assistência Técnica e Extensão Rural, seja através de incentivo às políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos, seja o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, uma série de coisas, uma série de ataques que estamos vivendo nos últimos tempos, onde coloca em voga e até mesmo a gente vê muitos retrocessos, né, de lutas que durante muitos anos foram vencidas, né, e se foram colocadas em pautas, inclusive a discussão sobre a agroecologia, a produção orgânica de alimentos e assim por diante, né? Então, quando a gente fala sobre acesso a alimento, sobre produção de alimentos orgânicos e agroecológicos com base agroecológica, que tem uma diferença também, né, entre o que é orgânico e o que é agroecológico, né? Nem todo alimento agroecológico é um alimento orgânico, né? Então existe uma diferença nos níveis de produção, mas a gente precisa levar em consideração, quando nós pensamos na alimentação, não somente o alimento por si só, mas a forma como ele foi produzido, né? Então, a forma que o alimento foi produzido tem relação com a forma como a qualidade que ele vai ter quando a gente for consumir. Então, o cuidado começa onde? No solo. Solo saudável produz alimentos saudáveis. Se eu vou degradar a terra, se eu vou encher de venenos e agrotóxicos essa terra, obviamente que o meu alimento ele não vai ter a mesma qualidade que eu usar insumos alternativos para a produção, né? A mesma coisa eu posso levar em consideração a questão das sementes. O uso das sementes crioulas, as sementes da paixão, são super importantes também para que a gente produza alimentos diferenciados. Eu não consigo melhorar a qualidade de um alimento após a colheita, porém eu posso mantê-la, né? Então, eu consigo manter a qualidade dos alimentos a partir da
daquilo que a terra nos dá, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a forma de produção, o nosso modo de produção é muito importante para que a gente tenha alimentos de qualidade também, né? E um outro passo é em relação à preparação das nossas refeições, né? Então, esse momento de pandemia nos proporcionou vários cenários, né, de retorno ao preparo de alimentos. Muitas pessoas que antes não tinham tempo para ficar em casa e preparar os seus alimentos, hoje já retornou, né, está com outro olhar e acaba preparando mais refeições em casa. Com isso, acaba percebendo mais os alimentos, acaba percebendo mais as questões que envolvem o preparo dos alimentos. E com isso a gente viu um grande aumento de pessoas procurando, né, informações para a produção de pequenas hortas em pequenos espaços, para a produção de plantas medicinais, para a produção de plantas alimentícias não convencionais. A busca por informações nesse sentido cresceu muito no ano de 2020 e acredito que seja algo que deva continuar, né? Existem pessoas que elas estão buscando essas alternativas para a vida, né? Então é importante que existam estudos e a troca de experiências sobre o assunto é super importante, né? Nós temos dentro do Moodle um espaço de troca de experiências, então eu convido vocês a irem até lá o fórum e compartilharem experiências que vocês tenham nas suas comunidades, nos seus municípios, no território, enfim, que vocês estejam envolvidos ou que conheçam, né, pessoas que estejam envolvidas nessas alternativas e nesses espaços, né? Podem compartilhar link, pode compartilharem informações, que vai ser bem importante, ainda mais pela diversidade de estudantes que nós temos dentro do curso. Certo? Um grande abraço a todos e a todas, obrigada pela atenção e a gente se vê!